Louvado seja o nome do Senhor. Será que eu esqueci algo? Tinha tanta coisa anotada aqui. Esqueci algo, Filipe Cantarino? Não? Então vamos lá. Gente, hoje é um dia assim, muito especial para todos nós. É um dia fantástico. Pedi aí o Márcio para projetar. Pedir que vocês abram aí suas Bíblias. Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Verso 16 até o 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 16 até o 20. Um texto bem conhecido por todos nós, bem trabalhado, um texto que com certeza você já ouviu inúmeras mensagens. O tema é esse aí, cumprindo a ordem do mestre. Vamos todos ler? Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra. Quero rogar agora graça e misericórdia. Tem misericórdia de mim, da tua igreja, ó Pai. Naquilo que eu falhar, que o teu Santo Espírito fale a tua igreja. Naquilo que eu pecar, errar, que o Senhor fale a tua igreja que está aqui. Ó Deus, essa palavra é tua. O Senhor é o dono da igreja, ó Pai. Ó Deus, a igreja não é de uma denominação. A igreja não é de um homem, a igreja não é de uma nação, a igreja não é de um povo, a igreja é do Senhor. Foi o Senhor quem morreu por ela. Então, fale a tua igreja, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, cumprindo a ordem do Mestre. Não tem como nós olharmos, não só para esse texto de Mateus, mas é bem interessante observarmos isso, mas todos os evangelhos tem essa comissão, esse comissionamento, todos os evangelhos. E é bem interessante olharmos para todos os evangelhos, no final, essas são as palavras de Jesus. Você tem que pensar em Jesus de Nazaré, ali sabendo que vai enfrentar a morte, que vai destronar o reino das trevas, que vai humilhar o nosso último grande inimigo, que era a morte. E ele está lá com os discípulos, é o Cristo ressurreto, poderoso, que humilhou, que acabou com a morte. Olha para os discípulos, ele está indo para a casa do Pai, já prometeu que vai voltar e vai levar os seus, e ele traz essas últimas palavras. Se nós pensarmos de uma maneira assim, bem simples, as últimas palavras de uma pessoa devem ser palavras importantes, né? Eu já tive a oportunidade de estar momentos antes com pessoas que, instantes depois, faleceram. E as últimas palavras ali são palavras importantes. Então Jesus, ele olha para esses discípulos e ele traz essas últimas palavras. É uma ordem, é um comissionamento, é aquilo que nós chamamos do imperativo de Cristo. Não tem como fugirmos. Meus irmãos, não tem como dialogarmos. Não tem como falarmos que somos discípulos de Cristo se não cumprirmos isso. Sabe, não é uma possibilidade para aqueles que seguem a Cristo, não é uma ordem. Ele diz, ó, toda autoridade, todo poder, tudo me foi entregue. Tudo. Então, vão e façam discípulos.
Então nós precisamos olhar, a igreja ela precisa olhar e constantemente se deparar com o texto da grande comissão e fazer uma autoavaliação. A igreja sou eu, e é você, meu irmão. Você tem que pensar nesse encontro com Cristo, no encontro seu com Cristo, você falando com Ele, sendo transformado, glorificado, que a Bíblia fala isso, que nós seremos transformados, glorificados, e Ele falando com você, e aí, Roberto? Não vai ser Roberto, o Apocalipse diz que nós teremos até um novo nome, entendeu? Então Ele vai olhar e falar, e aí, campeão? Como é que você cumpriu? O que você fez? Não, mas olha, eu servi lá na Igreja Batista, estava lá em Copacabana, olha, até apresentei o Mateus. E a ordem que eu te dei? E a ordem que eu te dei? Então, meus irmãos, hoje, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Sabe, é uma data extremamente importante. E nós precisamos olhar para esse dia, olhar para a importância, o Dia da Bíblia não, o Dia da EBD, olhar para essa instituição, para essa organização tão importante, tão fundamental. É difícil, é algo tão real numa igreja batista, escola bíblica dominical. Vocês conseguem imaginar uma igreja batista sem escola bíblica dominical? Então hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia, mas o Dia da Bíblia é o dia de comemorarmos a grande comissão. O dia da EBD, perdão, não está na Bíblia. O dia da EBD, mas o ensino está lá. Então, quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos ter um entendimento claro e objetivo quanto ao ensino na igreja. Sabe, 1 Pedro capítulo 3 traz esse verso aí tão poderoso. Antes, santifiquem-se em Cristo como o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro estava lá. Quando Cristo lançou a grande comissão, quando Cristo lançou a ordem, Pedro estava lá. E é bem interessante olhar esse Pedro que escreve essa epístola, que não é mais aquele Pedro afoito, prepotente, aquele Pedro que experimentou o Pentecostes, mas depois se envolve numa caminhada de racismo e preconceito, e vai ser tratado, corrigido por Deus. Esse Pedro que escreve a epístola é o Pedro transformado, forjado pelo fogo. É o Pedro ancião, é o Pedro que olhou para a vida e falou o seguinte: olha, muitas coisas esse mundo diz que são importantes, mas uma só, de fato, é importante. E essa é servir a Deus. É o Pedro que começa suas epístolas falando o quê? Meus filhos. Olha o recado que ele nos dá. Antes do que? Antes de qualquer coisa, santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Nós só vamos olhar para a grande comissão como um todo se nós santificarmos Cristo como o Senhor no nosso coração. Isso tem sido um ponto duramente complicado para a cristandade hoje, porque a cristandade hoje aceita o Cristo da apólice de seguros. Aceite Cristo que você não vai para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Deus do céu! A gente está pedindo para esse verão acabar. Imagina como que é o inferno. Quem quer ir para o inferno? Se o inferno é quente, lá nós não queremos estar, porque a gente vive atrás de um ar-condicionado. Não pode ver um banco, não pode ver um shopping que entra para fugir desse calor. Mas o inferno é inferno, não é porque lá é quente,
O inferno é inferno porque Cristo lá não está. Sabe, meus irmãos, mas nós queremos essa salvação. Só que o que Pedro diz é o seguinte: olha, se vocês não santificarem Cristo como o Senhor. Esse tem sido um problema para a cristandade hoje. A cristandade aceita o Cristo que salva, o Cristo que é bacana, como diz a apresentadora, o cara lá de cima, que aceita tudo, que dialoga com tudo, que abraça tudo. Todo mundo quer esse Cristo. Só que Pedro, no seu caminho de maturidade, chega e diz o seguinte: olha, se Cristo não for o quê? O Senhor. Se Cristo não mandar nesse jogo, se Cristo não mandar na sua vida, você não vai entender o propósito dele. E aí, quando te pedirem a razão da sua fé, quando perguntarem para você por que você acredita nisso, quando chegarem para você e cobrarem por que você faz isso, você não vai saber explicar. Porque mais do que comemorar uma instituição que ensina, que traz uma ortodoxia, hoje nós estamos aqui para celebrarmos o ensino que Cristo trouxe para todos nós. A direção. Se nós formos olhar para essa área do ensino na Bíblia, né, nós precisamos caminhar um pouco e entender que isso é claro e é objetivo. Para entender esse ensino que vem dos apóstolos e chega até a gente, nós precisamos fazer uma releitura da Grande Comissão. Como eu falei para vocês, a igreja, constantemente dirigida pelo Santo Espírito, ela tem que se deparar com alguns textos e fazer releitura. A igreja já enfrentou muitos males na sua história de 2000 anos, fazendo releituras da Bíblia. Quando nós olhamos para a Grande Comissão, nós vamos ver algo importante na Grande Comissão, o que é proclamação. Então vão e anunciem. Como ouvirão, se não há? Sabe, meus irmãos, uma igreja que fica muda, uma igreja que não anuncia o Evangelho, primeiro, é uma igreja que descumpre a ordem de Cristo. E segundo, provavelmente é uma igreja que não experimentou do poder de Cristo. Porque quando o Sinédrio, depois de massacrarem Pedro e João, Atos capítulo 4, qual é a proposta do Sinédrio depois de darem uma surra neles, humilharem eles? Nós não vamos matar vocês, mas não preguem mais sobre esse nome. Qual é a resposta deles? Como poderemos deixar de falar daquilo que temos visto? Uma igreja que não proclama, é uma igreja que primeiro desobedece, e segundo, provavelmente é uma igreja que não tem visto e nem ouvido sobre Deus. Porque quem experimenta, proclama. Mas a Grande Comissão, ela traz o que? O batismo. Portanto, vão, anunciem e batizem. Batizem. E depois o quê? Ensinem os discípulos a guardarem tudo. Ensine. O cristão passa um legado. O ensino não é numa classe, nós não podemos terceirizar isso. O ensino não é da EBD, o ensino não é do ministério, o ensino é de Cristo para a gente. Nós precisamos olhar para esse caminho como o ensino sendo uma marca da Igreja de Cristo. Como que isso se desenvolveu? Como se deu esse desenvolvimento?
o ensino todo da igreja, se nós formos olhar a história da igreja nesses 2000 anos, o ensino da igreja não está alicerçado numa estrutura, não está alicerçado em possibilidades humanas. O ensino que sempre caminhou junto com a igreja está alicerçado numa ordem que Cristo deu: vão e ensinem os outros. Por quê? Esse ensino tem uma pedagogia. E qual é a pedagogia? É messiânica. Sabe, meus irmãos, tudo que a igreja faz tem um único propósito: anunciar Cristo como Salvador. Fazemos boas obras para anunciarmos Cristo como Salvador. Ensinamos para anunciar Cristo como Salvador. Compomos para anunciarmos Cristo como Salvador. Sabe, quando a igreja, na Idade Média, começou a perceber que muitas práticas que se faziam, que a igreja até participava, eram práticas altamente pecaminosas, a igreja não parou de praticar aquilo só porque aquilo era errado. A igreja para de praticar certas coisas porque, se nós continuarmos a praticarmos isso, nós não vamos poder anunciar Cristo como Salvador. Então, quando John Newton, um dos maiores mercadores de escravos da Inglaterra, quando John Newton tem um encontro com Cristo, quando John Newton se rende a Cristo, confessa aquele pecado dele, se desfaz de todo aquele dinheiro que foi fruto de sangue, de homens e mulheres inocentes, John Newton não fez só isso porque aquilo era uma coisa terrível, e era. Mas ele entende o seguinte: eu não posso viver dessa maneira, porque se eu viver dessa maneira eu não vou ter autoridade para anunciar Cristo como Salvador. E ele dedica toda a sua vida para que homens e mulheres nunca mais fossem escravos. E influencia Wilberforce a lutar no parlamento britânico para que esse mal acabasse. Então, não é uma religião que é a base do ensino da igreja. Também não é, meus irmãos, uma filosofia. Não é um conjunto de ensinos, não é uma ortodoxia, não. É muito mais que isso. E muito menos, meus irmãos, uma revolução. Sabe, o Evangelho não é uma revolução, uma simples revolução. Não, o Evangelho é a mudança do homem pecador para o homem liberto em Cristo Jesus. Isso é Evangelho. A revolução vem não porque mudamos as estruturas, a revolução vem porque mudamos o coração do homem. E só o Evangelho tem poder para fazer isso. Sabe, o ensino da igreja tem uma centralidade. E esse ensino, ele é central porque Cristo caminhou assim. Olha o que diz Lucas em Atos 1, verso 1 até o verso 2. Meu amigo Teófilo, meu querido Teófilo, eu pesquisei muito, eu trabalhei muito para escrever esse livro para você, para que você entenda e compreenda as coisas que Jesus fez e ensinou. Por que o ensino é central numa igreja cristã? Porque Jesus fez coisas maravilhosas, mas ele também ensinou coisas maravilhosas. E se ele fez isso e nos ordenou a fazermos isso, nós temos que repetir. Então, meus irmãos, sabe, quando nós fazemos essa releitura, nós vamos entender que a proclamação é para o arrependimento e para chamar o homem à salvação.
vamos entender que o batismo, o que é o batismo? É o símbolo da união com Cristo. Irmãos, hoje vão se batizar. E por que temos a profissão de fé? E por que entendemos que o batismo tem que ser público? Porque a pessoa assume um compromisso público, como um casamento que se põe uma aliança, como um casamento que você assume o outro, a obrigação com o outro, isso tem que ser público. Então o batismo é o símbolo do nosso compromisso com Cristo, e fazemos isso publicamente. E o ensino? O ensino é para os discípulos, para aqueles que conheceram a Cristo e entendem que a caminhada com Cristo é uma caminhada de crescimento. Foi assim que o ensino chegou até a gente. De Cristo para os apóstolos, dos apóstolos para a igreja, da igreja para o mundo, para a prática no mundo. É assim que o ensino caminha, durante esses 2000 anos. O livro de Atos, capítulo 2, vai falar o quê? E todos eles se reuniam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e no ensino dos apóstolos, que receberam de quem? De Cristo. Passaram para a igreja, e a igreja passa para o mundo. Então, quando hoje celebramos o dia da EBD, da Escola Bíblica Dominical, algo que sempre foi dito por todos nós, a Escola Bíblica Dominical é o quê? A maior escola do mundo. Quando nós celebramos isso, nós não estamos celebrando uma instituição ou uma organização. Nós estamos celebrando algo muito mais importante, muito mais profundo. Sabe o que isso trouxe para a gente? Formação da Bíblia. Se hoje você olha para esses livros aí e chama de Bíblia, para esses 28 livros no Novo Testamento e 66 livros no Antigo Testamento, isso, meus irmãos, é fruto de gente dirigida pelo Santo Espírito, que entendeu o ensino e viveu isso até as últimas consequências. Se você entende que há caminhos que são caminhos heréticos, pecaminosos, destrutivos, você deve ao ensino. Se você olha para a sua vida e crê na pessoa bendita do Santo Espírito de Deus, eu quero te falar que você tem que agradecer ao ensino, que sempre foi uma marca da igreja. Sabe, meus irmãos, na Idade Média, aconteceu algo. Começou a acontecer especialmente no século VI. A Bíblia e o ensino no século VI começou a ser tirado da igreja. E a igreja viveu de fato um dos momentos mais sombrios da história dela. A igreja se envolveu com atrocidades terríveis. E sabe qual foi o pilar que mexeram? O ensino. A Bíblia foi tirada do povo. Ela ficou terceirizada a um clero. Com a reforma protestante, a Bíblia volta a ser a fonte. Não é o que o pastor diz, não é o que o fulano diz, não é nem o que as nossas confissões dizem. Porque as nossas confissões podem estar erradas também. Charles Spurgeon, que na minha opinião considero o maior pastor batista que esse mundo já teve, olhou para a sua denominação e entendeu que ela caminhava num caminho de erro e pecado. E na sua biografia, o Spurgeon, que foi esquecido, ele diz: a igreja se esqueceu da importância do ensino. Sabe, mas a igreja entendeu
na reforma que a Bíblia tinha que ser traduzida e entregue ao povo. A Bíblia tem que ser facilitada. Sabe, e a invenção de Copérnico é uma coisa fantástica, porque a Bíblia começa a ser distribuída. Sabe, Martinho Lutero, ele foi consagrado sacerdote, já ministrava sacramentos, fazia uma série de atividades religiosas, mas ele vai tocar numa Bíblia a primeira vez quando ele foi fazer um doutorado em Roma. Que ele foi tocar pela primeira vez que as Bíblias ficavam acorrentadas. Eu estou num propósito, esse ano, de ler toda a Bíblia no meu celular, no meu aplicativo. Toda a Bíblia. Já li a Bíblia algumas vezes toda. Mas a Bíblia tem que ser facilitada. Nós temos que usar, e usar, e usar. Foi isso que a Reforma fez quando começou a traduzir. A Bíblia tem que estar na linguagem do povo, não mais em latim. A Bíblia, ela tem que não só ser ensinada, ela tem que ser aplicada, vivida. É poder de Deus. É o ensino bíblico que muda uma sociedade. É uma igreja biblicamente correta que tem poder para mudar uma sociedade. Uma igreja que não conhece a Bíblia não vai ter autoridade para mudar o mundo ao seu redor. Qual a importância dessa data para a gente hoje? Por que essa data existe? A culpa é desse camarada aí. Vocês chegam 9 horas da manhã, aí, vocês aí que ficam reclamando de acordar cedo, acorda cedo a vida toda. Pais, isso é inegociável. Isso é inegociável. Quando seu filho acorda lá naquele inverno que nunca chega, naquela chuva lá, 6h30 da manhã, para ir para a escola, e ele vira para você, cansado, quebrado, sobrecarregado, fez tanta coisa e diz assim: mãe, eu não quero ir para a escola hoje. Você diz assim: claro, meu filho, não vai não, você merece essa cama quentinha, fica mais aí, pode ficar. É isso que fazemos? Não, você vai, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Mas domingo, ele merece descanso. Se você reclama de acordar domingo de manhã, 9 horas da manhã, quando você chegar no céu, você vai reclamar com Robert Reich. Você vai falar assim: por que você inventou esse negócio? Por que você criou? Por que você fez isso? Sabe, meus irmãos, se nós hoje olhamos para essa escola e falamos que ela é a maior escola do mundo, é graças a esse homem. Mas a história do Robert Reich é uma história assim fantástica. Fantástica, porque o Robert Reich era como muitos aqui, vindo de uma classe média estruturada, boa educação, formado. Robert, ele herda do pai dele um jornal. Olha aí o poder da imprensa. Imprensa maldosa do nosso país, né? Ele herda do pai dele um jornal. E por ter contato com a Bíblia, ele vê algo que começou a mexer com ele. Sabe, a mexer mesmo. E o que ele viu que começou a mexer com ele? O sistema prisional inglês. Naquela época tinha um problema nos presídios. Não é como hoje. Hoje está tudo resolvido. Mas naquela época tinha muitos problemas nos presídios. As pessoas, elas entravam e saíam pior. Naquela época era assim. Hoje não, as pessoas não eram respeitadas naquela época. Sabe, naquela época os julgamentos eram injustos. Sabe? A maior parte, sim, da população carcerária naquela época eram pobres da periferia. Não é como hoje. Hoje está bem diferente a coisa, né? Todo mundo está no sistema prisional. E ele denunciava isso constantemente no jornal dele. Ah, isso é um caos, não pode ser assim, não é. Um dia,
ele está escrevendo um editorial. E ele não consegue. Por quê? Era o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Domingo. E por que ele não estava? Porque ele estava sem inspiração. O editorial essa semana saiu aí aos 45 do segundo tempo, porque não tinha inspiração. E a Deise, coitada, quando é que vai sair, pastor? Vai sair, Deus vai iluminar e vai sair. Deise. Vai orando daí que eu oro daqui. Robert não conseguia escrever, sabe por quê? Porque uma centena de meninos corriam, gritavam e xingavam na rua dele. E ele sai na janela, olha para aqueles meninos e fala assim: poxa, eu estou denunciando um sistema e a raiz está aqui. Por quê? Por que isso tem que ser assim? E aí ele desce, conversa com o jardineiro dele. Bastardo, tinha jardineiro. Fala assim: quem são esses meninos? O jardineiro diz: são os filhos dos mineiros. E por que eles estão na rua dessa maneira? Porque eles trabalham de segunda a sábado nas minas de carvão. Como os donos das minas de carvão são crentes e honestos, no domingo é dia do Senhor, eles dão folga para os meninos. Mas durante a semana os meninos trabalham de 7 da manhã às 10 da noite. Mas no dia do Senhor eles liberam os meninos. Aí o Robert diz: não, isso está errado. E aí o que ele faz? Tem uma brilhante ideia. Vamos no domingo, já que é o único dia de folga deles, ensinar a Bíblia, matemática, inglês, lógica. Vamos ensinar. E ele leva essa ideia fantástica, abençoada, para onde? Para a sua liderança. E a liderança fica entusiasmada, alegre. Fica? Demônio! Queres profanar o dia do Senhor? Vá para o quinto dos infernos. Sabe o que acontece com ele? Ele é excluído da igreja. O fundador da escola bíblica dominical foi excluído da igreja que trouxe essa ideia. Meus irmãos, em 1784, um ano depois da primeira escola bíblica dominical começar, a primeira começou 3 de novembro de 1783. Em 1784 já tinham 250 mil alunos matriculados em toda a Inglaterra nas escolas bíblicas dominicais. Mas sabe por quê? Porque um homem chamado William Fox e outro homem bem conhecido por todos nós, John Wesley, quando ouviram o que aconteceu com Robert Reid, William Fox, diácono batista, John Wesley, pai do metodismo, falou: que ideia fantástica. Lá não pode. Aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Aqui nós vamos fazer. Aqui nós vamos. E foi assim. Sabe, meus irmãos, nós temos muitos desafios para hoje. E a igreja precisa entender o que está acontecendo hoje. Diante desses desafios, a primeira coisa que nós precisamos entender o que é a igreja hoje. E eu recorro a Ricardo Agreste, pastor em São Paulo, que tem dialogado há quase 20 anos sobre igrejas emergentes, igrejas que atuam na cidade, tem estudado, tem mentoreado. Ricardo Agreste, ele traz 3 matrizes que, na opinião dele, balizam a maioria das igrejas hoje no nosso terreno brasileiro, na nossa terra tupiniquim. A primeira matriz é essa: são igrejas hospitalar.
Segunda matriz para Ricardo Agreste é essa: igrejas com matriz empresarial. E a última, ele diz, igrejas com matriz missional. O que acontece? Não é que são, mas que pegam esse conceito, esse entendimento. Ele vai falar, a igreja hospitalar é a igreja mais ou menos do capelão. O que um capelão faz no hospital? Ele consola, ele diz, olha, vai dar tudo certo e tudo mais. Você imagina, eu tenho um professor, Felipe já ouviu uma mensagem dele, ele faz isso mesmo. Toda vez que ele vai visitar um irmão da igreja, pode ter perdido foi lá para tirar uma unha encravada. Ele chega para visitar o irmão e ele diz assim, e aí, meu irmão, como é que tá? Você está preparado para encontrar com Jesus? Que isso, pastor? Não, meu irmão, você tem que estar preparado. O capelão não fala isso. Ó, estou orando por você, você vai para a cirurgia, se você morrer, você vai estar com Cristo. Pode ir na fé. Mas o quê? Eu vou voltar? Não, se você for, você vai ser melhor para você. Fica tranquilo. O capelão hospitalar, ele não pode fazer isso. Ele tem que sempre falar, não, vai dar certo, vai, e tá. Ele diz, essa é uma matriz que permeia hoje o entendimento de igreja. É a igreja que você tem que mimar, sempre falar, você está bonito, você está lindo, está fantástico, olha que coisa bacana, muito bom você estar aqui com a gente. E o dia que isso não acontece, eu não desço mais para o play. Ele vai falar, a igreja empresarial. Essa é uma matriz que tem permeado, é o que é a igreja do serviço. Eu vou onde me dá um bom serviço, tem o curso tal, tem isso, tem aquilo, tem estacionamento, tem trabalho para isso, tem trabalho para aquilo, não sei. É assim. O que tem? Não, ali tem um louvorzão, aqui tem um louvorzinho, ali tem isso, aquilo tem isso. Ele diz, é um ambiente que busca só serviço. Ele diz, nesse caminho, são igrejas que só fazem brotar consumidores de um serviço religioso. Agora ele diz, existe a igreja missional. É a igreja que entende que tem uma missão. E o que é esse conceito? Eu recorro ao João Costa, que tem um livro que está disponível na internet, fantástico, no site da igreja dele. João Costa tem uma igreja aqui na Tijuca, a igreja Vineyard, pastor do Daniel, não sei se o Daniel está aqui. Está aqui, Daniel? Olha o Daniel está ali, ó. Seu pastor, fui lá, peguei o livro, Daniel. João Costa, ele tem uma citação no livro dele fantástica, que ele vai falar o seguinte, olha, missão não é meramente uma atividade da igreja, é o verdadeiro batimento cardíaco da obra de Deus. É na pessoa de Deus que a base da iniciativa missionária é encontrada. O Senhor é o Deus que envia, com o desejo de ver a humanidade e a criação reconciliada, redimida e curada. A igreja missional, então, é uma igreja enviada, é uma igreja que vai, um movimento divino através de seu povo, enviada para trazer cura a um mundo decaído. A igreja missional é a igreja que entende que não está aqui a passeio. Quem está a passeio é Satanás, que está passeando pela terra e rodeando pela terra. Isso não é meu, é da Nega, é da Renatinha. É a igreja que entende que foi enviada. John Costa vai ser preletor do acampamento dos jovens esse ano. Momento merchan, fecha aqui. Irmãos, o que eu quero com isso? Quando nós celebramos